Sim, você não precisa passar 5 ou 10 anos numa escola tradicional de inglês para alcançar a fluência em inglês. Para falar inglês fluentemente, se conectar com pessoas de diferentes partes do mundo. Hoje eu vou passar para vocês algumas dicas e alguns tips que vão ajudar vocês a alcançar a fluência em inglês. E são coisas que eu fiz, que me ajudaram bastante e que também podem ajudar você. Pessoal, a primeira dica que eu tenho para vocês é: tenham constância. Sim, eu sei que é uma coisa muito difícil hoje ter uma certa constância, especialmente para aqueles que são adultos e estão assistindo esse vídeo aqui, querem e desejam aprender inglês para transformar sua vida, para conseguir uma promoção no trabalho. Constância é uma coisa que sim, é muito difícil às vezes de ser conquistada, porque muitos de vocês trabalham, muitos de vocês têm filhos, muitos de vocês têm escola, têm faculdade e é uma coisa muito complicada. Mas sim, pessoal, se vocês têm vontade e têm determinação, apliquem a constância no seu aprendizado, na sua jornada de aprendizado de algum idioma. Principalmente eu estou falando aqui do inglês. Uma das coisas que fez com que eu me tornasse fluente em inglês foi a constância de estudar todos os dias. Eu não estou dizendo aqui para você estudar por 5, 10 horas, porque ninguém tem essa energia toda e principalmente ninguém tem esse tempo. Mas se você estudar todos os dias durante 20 ou meia horinha todos os dias, eu te garanto, pessoal, que vai fazer uma grande diferença para vocês. Foi uma coisa que fez muita diferença no meu aprendizado do inglês e principalmente dos outros idiomas que eu falo. E é uma coisa que literalmente muda, pessoal. Sim, você não vai conseguir alcançar a fluência em inglês em uma semana, mas eu te garanto que com qualquer passinho que você der, você pode conquistar qualquer coisa, pessoal, até a tão sonhada fluência em inglês. Sim, eu sei que é muito difícil, mas tenham constância, pessoal. Estudem todo dia, tentem conseguir algum contato com o inglês todos os dias através de uma música, de uma série, de um livro. Uma coisa que é muito importante também, escrevam bastante. Constância, pessoal, é a chave para o seu sucesso no inglês e em qualquer coisa na vida. A segunda dica que eu tenho pra vocês, pessoal, é uma coisa que literalmente transformou a maneira como eu vi o inglês, que é o quê? A imersão no idioma. Sim, tudo que eu queria fazer, eu fazia e pensava em inglês. Por exemplo, eu me forçava a fazer tudo que eu queria em inglês. Se eu vou, por exemplo, ajudar a minha mãe, por exemplo, se você tem alguma compra para fazer, aquela lista de compras, tenta fazer em inglês. Se você gosta de fazer rotina, se você é aquela pessoa que, igual eu, que gosta de seguir uma rotina toda elaborada durante todos os dias, tenta fazer em inglês. Ó, às 5 horas eu vou acordar, às 6 eu vou fazer isso, ou eu vou trabalhar. E isso é uma coisa que ajuda muito, pessoal. Se você quer escutar alguma música, por exemplo, escuta uma música em inglês, tenta repetir o que o cantor tá falando. Se você tá vendo uma entrevista, tenta repetir o que a pessoa tá falando com o convidado. É uma coisa que ajuda muito, pessoal. Imersão na língua. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas que se mudam para os Estados Unidos ou para outros lugares, eles alcançam a fluência ou conseguem se comunicar de uma maneira mais rápida por causa que eles são forçados e o inglês está na volta deles, literalmente. E assim como talvez você não tem a possibilidade de fazer um intercâmbio, de se mudar de um dia para o outro para um país de língua inglesa. Porque eu nasci numa cidade muito pequena, no estado do Rio de Janeiro. Ninguém ao meu redor fala inglês, eu não conheci quase ninguém, nenhuma pessoa aqui na minha cidade que fala inglês fluentemente. E uma das coisas que me ajudou foi literalmente a imersão no idioma, pessoal. Tente se imergir ao máximo no idioma. Se você quer escutar, igual eu falei, uma música, uma entrevista, alguma coisa, tentam botar o inglês no seu cotidiano. É uma coisa que ajuda muito, porque vai te fazer literalmente criar também a constância, que é o tópico que eu já tinha mencionado anteriormente. E é uma coisa que muda muito, pessoal. Constância e imersão no idioma. Isso não tem aquela falha, não tem falha. Você vai conseguir aprender de alguma forma. Terceiro tip que eu tenho pra vocês, pessoal, a terceira dica que eu tenho pra vocês é: não se comparem com ninguém. Sim, eu sei que no mundo hoje o que a gente mais tende a fazer é se comparar em qualquer coisa que a gente tá fazendo. Se a gente tá aprendendo, por exemplo, a dirigir, a gente vai olhar aquela pessoa que parece que dirige melhor que a gente. Sim, não se compara. Você é o único e o seu processo vai ser único também. Eu acho que é muito normal a gente se comparar, porque eu também me comparo bastante, principalmente quando eu tava aprendendo inglês, eu ficava me comparando, meu Deus, como essa pessoa... Porque geralmente a gente se compara com coisas ou com pessoas que estão totalmente fora da nossa realidade, seja social, seja financeira. Às vezes eu me comparava com pessoas que tinham a possibilidade de fazer intercâmbio fora e viajar para vários países, e eles estavam aprendendo mais rápido e eu não. Sim, eles são eles e você é você. E eu sou eu. Então o seu processo de aprendizado vai ser assim como você, único. Não tem um segredo, vai ser único. Então, constância, imersão na língua e força de vontade fazem grande diferença não só para você conquistar a fluência no inglês, mas para conquistar a fluência em qualquer idioma ou em qualquer coisa que você deseja na vida. Constância e imersão. A outra dica que eu tenho para vocês, pessoal, é para vocês, por exemplo,
já havia mencionado antes, para não se compararem. Mas o mais importante também é a gente definir aqui o que é fluência em um idioma. Você já parou para pensar o que é fluência em um idioma? Porque muitas pessoas pensam que fluência é você começar a utilizar aqueles vocabulários muito específicos, aquelas palavras que não se usam no dia a dia, falar de uma forma muito rápida. Talvez isso é fluência para você. Mas eu vou falar para você de coração o que eu acho, a minha definição de fluência em um idioma. Fluência em um idioma é sobre se comunicar, é sobre conexão. Você, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que têm um inglês básico e que são fluentes. Ué, Arthur, mas como assim? Fluência não é só quem tem um nível avançado? Vou falar pra você, na minha opinião, não. Fluência é sobre comunicação. Eu conheço muitas pessoas que têm inglês básico e conseguiram viajar para os Estados Unidos, para a Austrália, para vários países, só comunicando naquele período de tempo, com aquele talvez vocabulário militar limitado, mas eles conseguiram transmitir a comunicação, eles conseguiram ser entendidos, eles conseguiram entender. É isso que é importante, pessoal. Talvez eu tô aqui conversando com você e, tipo assim, vou te perguntar, hey, how are you doing? E você vai ficar assim, oh, I am fine, thank you. Isso já é uma fluência de certa forma, você está fazendo ser entendido. Comunicação e conexão é fluência, pessoal. Não se deixe levar por pessoas que, por exemplo, falam é, fluência só quem fala, por exemplo, com aquele vocabulário rebuscado, com aquela baitas expressões que fala como nativo. Uma das coisas que o mais o brasileiro tende a fazer é começar a julgar o inglês do outro. Sim, quantas vezes eu vejo pessoas julgando inglês de outros famosos, por exemplo, nossa, mas ele não pronuncia a palavra como um nativo americano, como um nativo britânico. Sim, ele nasceu no Brasil. O inglês não é a primeira língua dele. Ele jamais vai falar inglês como americano. Ele pode sim se fazer entendido, falar muito bem, usar vocabulário rebuscado, usar muitas expressões, se portar como uma pessoa que literalmente utiliza o idioma para fazer conexão e transmitir uma mensagem, uma comunicação. Isso é o que é mais importante, pessoal. Não se deixe levar, por exemplo, ai meu Deus, eu tenho inglês intermediário, mas a minha pronúncia não está como nativo. Sim, você pode melhorar a sua pronúncia com uma técnica que chamamos de shadowing. Shadowing é uma técnica, pessoal, que a gente, por exemplo, você vai ver aqui eu falando inglês com você, você vai tentar imitar a maneira como eu falo inglês, a maneira como eu pronuncio as palavras, e você vai analisar literalmente como as palavras saem da minha boca. E isso é uma coisa que isso vai depender de você, se você vai querer ter uma pronunciação mais americana, uma pronunciação mais britânica, mas vamos desmistificar que fluência é sobre comunicação e conexão com as pessoas. É isso é fluência. Eu não posso te prometer fluência, eu não posso falar que eu vou te dar uma dica milagrosa que, ó, se você usar hoje na segunda, na quarta-feira você já vai estar fluente, vai estar falando com todo mundo, se destacando em entrevista de inglês e tal. Não, isso não acontece. Assim como tudo na vida, o inglês também é um processo. Você não vai aprender inglês em 3 meses. Fluentemente, não. Mas eu te garanto que se você começar hoje, em 3 meses, você vai estar muito melhor do que você começou antes. Você vai estar se expressando melhor, você vai estar se sentindo mais confiante, e isso vai te dar uma energia e um gás para continuar a prosseguir no processo de aprender um idioma. E uma coisa também que eu gostaria de falar para vocês, pessoal. Vocês podem alcançar um nível de fluência em inglês, sei lá, C2, que é o proficiente. Vou falar pra vocês. Depois de muitos anos estudando inglês, que eu falo inglês fluentemente há 6 anos, sim, eu ainda estudo inglês todos os dias. Sempre eu tô aprendendo uma palavra nova, sempre eu quero aprender uma expressão ou quero melhorar a pronúncia de uma palavra. Hoje mesmo eu aprendi uma palavra em inglês. Isso faz eu menos fluente em inglês? Não. Eu já me comuniquei com pessoas de diferentes partes do mundo, dou aula há mais de 6 anos, e é normal. Tem vezes que eu tô na aula de inglês e meus alunos chegam e falam: professor, como é que fala isso em inglês? É normal eu falar, eu não sei. Nossa, mas você não falou que ia ser fluente? Sim, você também conhece todos os vocabulários da língua inglesa ou da língua portuguesa, dependente de qual idioma você está assistindo? Não, você não sabe todos os vocabulários da língua portuguesa, você não sabe as expressões de todos os lugares do Brasil, de todos os estados, não. Mas você sabe se comunicar, você se comunica com quem você quiser, você é capaz de se comunicar, você é capaz de fazer conexão. E isso é que é mais importante, você é fluente no português, e isso não significa... Isso já significa tudo, na verdade, né, pessoal? Não porque, por exemplo, eu posso falar aqui pra vocês, pessoal, vocês sabem o significado da palavra tal, você sabe o significado da palavra isso e aquilo, e vocês falam, não, nunca ouvi falar. Todo mundo, quem nunca estava numa roda de conversa com algum amigo ou parente, a pessoa fala uma palavra e você fala, que palavra é essa? Aí eu vou virar pra você e falar, ah, você não é fluente em português, você nasceu no Brasil, você não fala português até hoje bem? Não, isso não existe, pessoal. Então, isso é muito importante. A gente desmistificou aqui a fluência e a gente já sabe que fluência é comunicação e conexão. É isso. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas que
já tentaram ou estão tentando aprender inglês através de métodos tradicionais, pessoal? Sim, quando eu vejo uma pessoa falando que, eu tô estudando no inglês há mais de 2 anos e eu não consigo falar porque eu tô estudando na escola tal, no curso tal, sim, você não vai aprender. O que mais um curso de idioma quer é arrancar o seu dinheiro. Você tem que entender isso, é arrancar o seu dinheiro. Onde se viu, pessoal? Você aprender a fazer uma coisa bem e demorar 10 anos. Isso não existe. Isso não existe. Também não vou falar que você vai aprender daqui a 2 semanas. Não. Mas 10 anos é muito tempo. E uma coisa que a gente tem hoje, querendo ou não, um pouco da ansiedade, né? Que pode ser um fator negativo ou positivo para muitos, né? A ansiedade nem sempre ela é boa, mas eu acho que às vezes a ansiedade ela é boa porque ela permite você a botar um gás no seu processo, independente do que você tá fazendo, né? Então, tipo assim, é muito complicado, porque as escolas de inglês vão te cobrar. Eu fui recentemente, alguns meses atrás, né? Vamos dizer assim, ver o valor de uma escola de inglês. 6 mil nível básico. E se fosse nível intermediário e avançado, enquanto você ia avançando, mais o preço ia aumentando, pessoal. Isso é loucura. Isso é loucura. Porque, querendo ou não, escola de inglês é um negócio. O que eu mais quero no negócio é o quê? Faturar. Enquanto mais tempo eu ter você ali, é melhor. E uma das coisas que a escola de inglês não proporciona é o famoso quê? A famosa constância, pessoal. A famosa imersão. Isso não acontece na escola de inglês. Você vai estar lá, estudar com o seu professor durante 1 horinha, 1 hora e 15. E agora, se você vai ver o seu professor na outra semana, se você tiver alguma dúvida, você vai ter que guardar até a semana que vem para poder tirar essa dúvida. E o que eu falei para vocês, vai tudo ao contrário do que eu já havia mencionado. Imersão e constância. Você não tem imersão na língua inglesa numa escola de inglês, porque você vai estudar, por exemplo, uma vez na semana durante 1 hora e você vai aprender palavrinhas do livro, vai ouvir o radinho da professora falando. O que eles falaram? Marca aí no caderninho o que eles falaram. Pessoal, vocês não vão aprender. Vocês não vão aprender. E muito menos com imersão. Você pode até, talvez, estudar, por exemplo, 2 vezes. Porque aqui, pelo menos aqui na minha cidade, o máximo que você consegue estudar numa escola de inglês, assim, pra você ter uma imersão, o máximo de dia que você consegue estudar é 2 dias na semana. Já não cumpre com o combinado, que é a constância e a imersão. 2 vezes na semana você vai chegar aonde? Em lugar nenhum. Você não vai chegar em lugar nenhum, pessoal. É a mesma coisa se você estiver andando aqui, ó, você vai cair logo aqui. Você vai ficar ali por mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses você não vai ver evolução. Enquanto se você vê, por exemplo, uma pessoa que estudar comigo, por exemplo, estou fazendo aqui sim o meu peixe, mas é só para vocês entenderem. Eu tenho uma aluna, vai fazer 1 ano, e eu comecei a dar aula para ela porque ela estava um pouco frustrada porque não conseguia se comunicar e já estava estudando com um professor, com um método há 1 ano. Sim, método de livrinho, método de radinho e conversaçãozinha assim rápida e acabou. Pessoal, quando ela chegou pra mim, ela só sabia palavras e frases gravadas, sabe? Aquelas frases assim, good morning, good afternoon, good evening, good night, como tá você, how are you, e só, não sabia formular frases. Né? Então eu peguei ela, tipo assim, no básico, a gente destrinchou todos os tempos verbais possíveis, a gente começou já estudando presente, passado e futuro no inglês, presente, passado e futuro, gerúndio, e hoje ela já consegue se comunicar muito bem, ela consegue formular as frases no presente, no passado, no futuro, com condicionais, porque eu não ensinei pra ela frases gravadas, eu ensinei pra ela método. Olha, se você pegar esse verbo aqui, colocar com isso aqui, com esse auxiliar, você vai conseguir formar essa frase, o complemento vai vir com você. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nesse canal você vai encontrar, assim, muitas dicas de inglês. Quero que vocês deixem no comentário. Curtem esse vídeo se você gostou. Compartilhe com aquele amigo que acha que ele é burro, literalmente, que ele nunca vai conseguir aprender inglês, que todo mundo consegue aprender inglês menos ele. Sim, ele vai conseguir, assim como você também que tá me ouvindo, você vai conseguir. Começa a me seguir aqui no canal, pode deixar nos comentários. Eu dou aula particular de inglês, pessoal, né? Posso até fazer um preview aqui, um trailer, se assim pode dizer, né? Tipo assim, um spoiler aqui do meu curso de inglês. O meu curso de inglês, eu tenho um canal aqui no YouTube, mas também tem uma conta no Instagram, que é AR Fluency. Eu posso até deixar para vocês aqui no comentário, se vocês quiserem, se vocês curtirem e perguntarem. No meu canal aqui você vai contar muitas dicas de inglês. E lá você também vai contar muitas dicas de inglês na minha conta do Instagram. Né? Eu tenho um curso de inglês para viagens por apenas R$19,99. Você consegue. Eu ensino inglês de vocabulário de compras, mercado, check-in, aeroporto, migração. E você tem acessos exclusivos a vídeos bem de forma caseira e bem rústico, tá, pessoal? Porque eu ainda tô começando. Que estão disponíveis aqui no meu canal do YouTube, mas de forma privada. Só aqueles que têm o meu curso conseguem acessar a esses vídeos.
onde a gente trabalha um pouco de pronúncia. Você vai ter a apostila que você vai comprar, mais os vídeos para você ver, então você vai poder anotar, poder pronunciar junto comigo as palavras, isso é muito importante. E eu tenho o meu kit de aula de conversação, né, pessoal? Onde a gente trabalha pronúncia, gramática, vocabulário, a gente vai assistir filmes junto, a gente vai ver séries junto, a gente vai fazer. Você vai ter dever de casa, você vai ter um plano exclusivo, personalizado só pra você, que eu vou fazer pra você de acordo com os seus, com as suas necessidades. Né, por apenas 220 por mês, pessoal. Sim, na minha aula, né, eu dou aula uma vez por semana, durante 1h15, com DV. Você tem mentoria gratuita. Sim, você tem mentoria gratuita comigo. Você pode mandar mensagem pra mim de segunda a domingo, né? Eu vou te responder assim quando eu puder. Então, no meu curso de inglês, né, você paga 220 por mês, você tem 1h15 de conversação de aula comigo e a gente vai trabalhar gramática, como eu já disse, a gente vai passar por várias coisas juntos. Eu vou te mostrar que o inglês não é um bicho de 7 cabeças, é só você ter método. E é isso, pessoal. I hope you guys enjoyed this video and I'll see you in a bit.